Olá, exploradores do cosmos e de si mesmos. Bem-vindos de volta ao nosso espaço de autoconhecimento astrológico. Quantas vezes, ao olharmos para o nosso mapa natal, identificamos aquela Vênus que anseia por harmonia, talvez em Libra ou Peixes, ou uma Lua em Câncer, que faria de tudo para nutrir e evitar conflitos. Ou quem sabe um Marte que, por aspecto ou signo, tem dificuldade em se impor com clareza. Esses posicionamentos podem nos inclinar a sermos pacificadores, cuidadores, pessoas genuinamente boas. Mas você já se perguntou se essa busca incessante, por ser bom, por agradar, por manter a paz a qualquer custo, está, na verdade, sabotando o seu próprio respeito? Aquela sensação de que, quanto mais você se esforça em ser essa pessoa ideal, menos parece ser valorizado? E se essa necessidade de ser visto como uma boa pessoa, talvez ligada a um Sol buscando validação externa, ou a um Saturno com dificuldades em estabelecer limites firmes, for exatamente o que te enfraquece? Hoje, vamos mergulhar fundo em uma armadilha comum que muitos de nós, independentemente do mapa, podemos cair: a armadilha da gentileza excessiva. Usaremos uma lente um pouco diferente, inspirada na filosofia realista de Maquiavel, para entender como podemos honrar nossa essência astrológica sem nos tornarmos capachos do mundo. Preparados para desconstruir a bondade? Então fiquem comigo. Você é bonzinho demais. A armadilha da gentileza e o poder de ser respeitado. Já parou para pensar se a sua busca incessante por ser bom está, na verdade, sabotando o seu próprio respeito? Aquela sensação de que, quanto mais você se esforça para agradar, menos parece ser valorizado? E se essa necessidade de ser visto como uma boa pessoa for exatamente o que te enfraquece? Como disse um observador astuto da natureza humana, Nicolau Maquiavel, todos veem aquilo que pareces, poucos sentem o que és. A verdade, embora desconfortável, é direta. Você sente um cansaço, talvez um peso que nem sabe nomear. Uma espécie de obrigação silenciosa de manter a harmonia, de ceder, de evitar qualquer faísca de conflito, de ser o eterno compreensivo. Fomos ensinados desde pequenos que a bondade é o caminho supremo, que os justos prevalecem, que ser honesto e humilde garante o reconhecimento do mundo. Mas, e se essa narrativa for apenas um conto de fadas conveniente? Um roteiro desenhado para nos manter dóceis, previsíveis e, sejamos honestos, fáceis de manipular? Quantas vezes você já calou a sua própria opinião para manter uma paz superficial? Quantas vezes engoliu o orgulho ferido, a frustração, a raiva, só para não balançar o barco ou desapontar alguém? Quantas vezes permitiu que cruzassem seus limites e respondeu com um sorriso forçado e um não foi nada? Essa bondade, tão elogiada como virtude, pode ser na prática uma coleira invisível. O mundo real não opera primariamente na moeda da bondade pura. Ele opera na moeda da estratégia, da influência, do respeito conquistado. Se você está aqui, é porque essa dissonância já te tocou. Você já foi o cara legal, a pessoa compreensiva, o ombro amigo universal, e sentiu aquela pontada silenciosa de frustração ao perceber que quanto mais se doa, menos recebe em troca. Quanto mais flexível se mostra, mais exigem de você. Quanto mais busca a aceitação, menos respeito genuíno encontra. É neste ponto que a figura controversa de Maquiavel se torna relevante. Não como o arquiteto da maldade, como muitos pintam, mas como um dos primeiros pensadores a ousar separar a moralidade idealizada da realidade crua. Ele nos alertou: a bondade desarmada, desconectada do mundo como ele é uma receita para o fracasso. Ser percebido apenas como bom não garante eficácia, e viver na tentativa constante de agradar a todos é entregar as chaves da sua própria vida. Este vídeo é um chamado para rasgar esse véu. Vamos encarar juntos a verdade inconveniente, a dinâmica sombria por trás da compulsão em ser sempre o bonzinho. O objetivo não é se tornar alguém frio ou cruel, mas despertar. Porque enquanto sua prioridade for agradar a multidão, você será um prisioneiro da imagem que eles projetam sobre você. Se você está farto de ser subestimado,
usado como recurso e depois descartado, talvez seja a hora de aprender com a lucidez de Maquiavel aquilo que a cartilha da boa pessoa nunca ensinou. Como deixar de ser apenas agradável para começar a ser verdadeiramente respeitado. Você está preparado? Então vamos juntos porque a sua transformação real começa agora. Você cresceu imerso na ideia de que ser uma boa pessoa era o objetivo final. Gentileza atrai gentileza, honestidade e paciência abrem portas, o universo recompensa os justos. Mas e se essa crença for, na verdade, uma armadilha sofisticada? E se a bondade, quando desprovida de limites e autoconsciência, for apenas um convite para ser explorado num mundo que funciona, gostemos ou não, com base em interesses, poder e percepção de valor? A verdade dura é que ser bom, no entendimento popular, frequentemente se traduz em autoanulação. Tornou-se sinônimo de não confrontar, não discordar, não impor limites, não causar qualquer tipo de desconforto. Ser bom virou sinônimo de silenciar a própria necessidade para não perturbar a dos outros. E o mais irônico, quanto mais você se esforça para personificar essa bondade passiva, mais se afasta da sua própria essência autêntica. Ser bom, da maneira como fomos condicionados, significa esquecer de si para se encaixar nas caixas de expectativas alheias. É como atuar constantemente num palco social, declamando falas que já não ressoam com a sua verdade interior. E a plateia pode até aplaudir, mas raramente por genuína admiração. Aplaudem pela conveniência, porque enquanto você for previsível, acessível e maleável, você não representa a ameaça. E aquilo que não ameaça raramente comanda respeito. Maquiavel, com sua clareza desconcertante, afirmou que o governante, e podemos estender isso para o indivíduo governando a própria vida, que almeja ser apenas bom, inevitavelmente será arruinado por aqueles que não o são. A bondade isolada não é uma virtude completa, é ingenuidade. E a ingenuidade, neste cenário, é um convite aberto ao abuso. Um homem que queira agir sempre como bom está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Pense nessa frase de O Príncipe. Deixe-a penetrar mesmo que doa. Esse incômodo pode ser o início da sua libertação. A realidade é que fomos mais treinados para agradar do que para viver autenticamente. Desde cedo, aprendemos que a nossa aceitação estava condicionada à nossa capacidade de sermos convenientes. Não chore, é feio. Engole isso, seja bonzinho. Não responda. E assim, gradualmente, você internalizou que expressar sentimentos genuínos era errado, que reagir a injustiças era falta de educação, que estabelecer limites era um ato de agressão. Você aprendeu a arte da automutilação emocional para ser aceito. Mas a pergunta crucial é: aceito por quem? Respeitado por quem? Valorizado por quem? Porque, no fim das contas, mesmo seguindo o roteiro à risca, você ainda pode se sentir invisível. Ainda pode sentir que precisa mendigar por reconhecimento, que vive numa eterna dívida, sempre aquém, nunca totalmente suficiente. É aqui que o castelo de cartas da bondade começa a ruir. Ela se tornou uma prisão confortável, decorada com elogios como "você é tão gentil, tão compreensivo, sempre tão calmo". Mas por trás desses elogios, muitas vezes existe uma cobrança implícita. Continue se anulando para que eu me sinta bem. E você continua, mesmo quando dói, mesmo quando a injustiça queima por dentro, mesmo quando o seu silêncio é um grito sufocado. A tragédia é confundir esse sofrimento com nobreza. Achar que está no caminho certo sendo íntegro. Mas o mundo não lê suas intenções. Ele reage à sua postura, à sua presença ou ausência dela. Você pode ter o coração mais puro do mundo e ainda ser atropelado se essa pureza não vier acompanhada de firmeza. Pureza sem presença vira vítima. A bondade sem força se torna moeda de troca para os oportunistas, desculpa para os exploradores, banquete para os predadores emocionais que se alimentam da sua culpa, da sua hesitação, do seu desejo desesperado por validação. Quanto mais você tenta provar que é confiável e inofensivo, mais se torna uma ferramenta útil,
não uma pessoa completa. Ferramenta. Já notou como aqueles que impõem respeito não precisam gastar energia se explicando? Já reparou que quem estabelece limites claros, mesmo que não seja o mais querido, é ouvido? Enquanto você, com toda a sua gentileza calculada, continua sendo interrompido, sobrecarregado, esquecido. Isso acontece porque o mundo não respeita apenas os agradáveis. Ele respeita aqueles que demonstram ter consequências, que têm uma espinha dorsal visível. Maquiavel não era um advogado da crueldade, era um cirurgião da realidade humana. Ele via o que muitos preferem ignorar: a moralidade, quando cega para as dinâmicas de poder, torna-se uma ferramenta de dominação. E quem vive apenas para parecer bom, cedo ou tarde perde tudo, inclusive a si mesmo. A boa pessoa, que se recusa a entender o jogo, se torna uma peça facilmente descartável. Você pode dar tudo de si, tempo, lealdade, afeto, mas, no dia em que sua utilidade diminuir, o risco de ser ignorado é real. E o pior, muitas vezes sem culpa ou remorso por parte dos outros. Afinal, você nunca exigiu nada diferente. O mundo entende limites, não sacrifícios unilaterais. Então, aqui está a primeira verdade difícil que precisamos engolir. Sua bondade excessiva pode estar te aprisionando, não por ser inerentemente má, mas porque está sendo usada contra você. E enquanto você se esconder atrás da máscara da boa pessoa, estará negando sua própria força, sua voz autêntica, sua dignidade inegociável. Ninguém nasce com o desejo intrínseco de agradar a todos. Essa fome por validação, essa urgência em evitar conflitos a qualquer custo, esse medo paralisante de incomodar, tudo isso foi aprendido, condicionado, muitas vezes imposto sutilmente. Desde muito cedo, você captou a mensagem, talvez não em palavras diretas, mas em olhares de desaprovação, em castigos velados, em recompensas condicionadas. Ser você mesmo, por inteiro, não era seguro ou aceitável. O amor e a aceitação pareciam ter um preço, o seu silêncio, a sua conformidade. Quando criança, um simples "não gostei" ou "isso me magoou" podia ser rotulado como birra, ingratidão, exagero. Chorar na hora errada, ser espontâneo demais, expressar emoções negativas. Tudo era passível de correção, de moldagem. Aí você se deixou moldar. Começou pequeno. Um sorriso quando queria chorar, um tudo bem quando tudo estava errado. Com o tempo virou um padrão. Engolir desaforos, ceder antes mesmo de ser pressionado, fingir indiferença, tornou-se sua segunda natureza. Porque em algum ponto crucial da sua jornada, você associou a sobrevivência emocional à não rejeição. O problema é que essa adaptação se transformou em submissão. Virou um mecanismo automático de autoabandono. Você se tornou um especialista em ler o ambiente, em antecipar as necessidades alheias, em medir cada palavra, tudo para evitar a dor de ser mal visto, criticado ou rejeitado. Mas aqui está a parte mais traiçoeira. Você pode chamar isso de empatia, mas no fundo muitas vezes é medo. Medo puro e simples. Medo de ser descartado, julgado, rotulado como egoísta, difícil, insensível. Medo de ocupar seu espaço com seus limites, desejos, sua raiva legítima e sua voz autêntica. E enquanto você opera a partir desse medo disfarçado de gentileza, o mundo te lê com clareza, percebe uma vulnerabilidade explorável. Maquiavel, mesmo sem a linguagem da psicologia moderna, entendia essa dinâmica humana profundamente. Ele sabia que as pessoas respeitam aquilo que impõe limites, aquilo que demonstra ter consequências. Sabia que quem nunca desafia, nunca confronta, mesmo que internamente, nunca estabelece um até aqui, raramente é levado a sério. E isso se aplica diretamente a você. Você pode ser a pessoa mais gentil do mundo, mas se essa gentileza não vier acompanhada de uma postura firme, será tratado como um recurso, não como uma presença marcante. Você pode ser generoso, mas se nunca sinalizar seu limite, será drenado até a exaustão. E o pior, ninguém se sentirá particularmente culpado, porque o mundo não mede sua bondade intrínseca, mede sua utilidade
e sua capacidade de impor respeito. Se sua bondade é oferecida sem critério, sem reciprocidade, sem pausas para autocuidado, ela deixa de ser virtude e vira commodity. Já percebeu como as pessoas rotuladas de boazinhas estão frequentemente correndo atrás, se justificando, quase pedindo desculpas por existirem, enquanto aquelas que impõem limites, mesmo sendo menos simpáticas, são ouvidas, consideradas, lembradas? Isso não é acaso. É a estrutura invisível do poder emocional em ação. O submisso opera no medo do abandono. O assertivo opera na clareza de quem merece seu tempo e energia. O submisso se esconde atrás de máscaras agradáveis. O assertivo mostra seu rosto, mesmo quando isso gera desconforto. O submisso espera que sua bondade passiva fale por si. O assertivo sabe que, sem presença ativa, não há respeito duradouro. E aqui reside uma das grandes confusões da nossa era. Equiparar ser legal com ser bom não são a mesma coisa. Ser legal é ser agradável, muitas vezes superficialmente. Ser bom, no sentido mais profundo, é ser justo, íntegro, mesmo quando isso exige firmeza. Ser legal é evitar conflitos a todo custo. Ser bom é enfrentar o que é necessário, mesmo que seja difícil. Ser legal pode ser sorrir por fora enquanto se sente desrespeitado por dentro. Ser bom é ter a coragem de dizer: isso me fere e eu não permito mais. A psicologia por trás da submissão crônica é essencialmente a psicologia do medo. Medo de romper laços, mesmo que frágeis. Medo de não ser amado. Medo de perder um lugar que só existe porque você aceitou viver encolhido. Mas aqui está uma verdade inescapável. Quem vive com medo constante de ser abandonado pelos outros já está abandonando a si mesmo dia após dia. Se você continuar nesse ciclo, com medo de desagradar, de ser mal interpretado, de ser quem você realmente é, você vai se esvaziar. Vai se olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa ali refletida. Será o personagem favorito de todos, exceto o seu próprio. Porque o preço final da submissão é a aniquilação do seu eu. Autêntico. Maquiavel diria em sua essência: não se trata apenas de ser amado, trata-se de não ser ignorado, de ser levado em conta. E isso só acontece quando você encontra a coragem de se posicionar, de dizer não quando necessário, de representar uma consequência real para quem ultrapassa seus limites. Ser cruel não é a resposta, mas ser inofensivo também não é. Existe um caminho do meio, mas ele só se revela quando você entende que ser submisso não é ser bom. É ser condicionado, treinado para agradar, mantido num estado de dependência emocional. E você merece mais do que isso. Mas para alcançar essa liberdade, precisa confrontar uma pergunta incômoda. Sua bondade nasce do amor genuíno e da força interior, ou nasce do medo da rejeição? Porque se for do medo, ela não é bondade real. É uma armadura, um escudo, uma prisão autoimposta. E você não foi feito para viver aprisionado. Foi feito para ser inteiro. Você passou boa parte da vida acreditando que sua essência seria suficiente, que bastava ser sincero, justo, humilde, e as pessoas, por uma espécie de justiça inerente, reconheceriam seu valor. Mas Maquiavel, há mais de 5 séculos, deixou uma frase que corta como navalha qualquer idealismo ingênuo. Todos veem aquilo que pareces ser, poucos sentem o que realmente és. Essa frase é um soco no estômago e, ao mesmo tempo, uma chave mestra. Ela revela que o mundo não reage primariamente à sua verdade interior escondida. Ele reage à sua imagem, ao que você projeta, ao impacto que sua presença, ou falta dela, causa, ao respeito ou ao medo sutil que você inspira. É brutal? Sim, mas é realista. E enquanto você esperar que os outros adivinhem suas boas intenções, continuará sendo passado para trás por aqueles que entendem as regras do jogo da percepção. Porque a vida, quer você aceite ou não, envolve um jogo constante de percepções. E Maquiavel não escreveu seus textos para criar vilões, mas para ensinar a arte da sobrevivência e da eficácia num mundo imperfeito. Ele sabia que,
Num ambiente onde existem lobos, agir apenas como cordeiro é um convite ao desastre. Mas existe uma saída, e ela começa com a adoção de um novo tipo de virtude. Não a virtude passiva pregada por moralistas que exigem pureza e submissão, mas a virtude maquiavélica, uma combinação potente de coragem, inteligência estratégica, certa frieza calculada quando necessária e uma presença inabalável. Maquiavel aconselhava o príncipe, aquele que deseja governar sua própria vida em vez de ser governado pelas circunstâncias e pelos outros, a incorporar as naturezas de dois animais, a raposa e o leão. Sendo, portanto, um príncipe obrigado a saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Essa metáfora é uma das mais poderosas e libertadoras já concebidas. A raposa é a astúcia, a capacidade de observar, de ler nas entrelinhas, de perceber as intenções ocultas, de saber quando agir e quando esperar. Ela não confia cegamente, ela analisa, detecta as armadilhas emocionais e sociais. O leão é a força, a presença que impõe respeito sem precisar rugir o tempo todo. Ele não se justifica excessivamente, não pede desculpas por ocupar espaço. Sua postura comunica: comigo há limites. Ele não precisa ser agressivo, precisa ser percebido como forte, como alguém cujos limites não devem ser testados levianamente. E aqui está o segredo. Você precisa cultivar ambos dentro de si. Precisa desenvolver a astúcia para não ser enganado pelos jogos de manipulação emocional que permeiam as relações humanas. E precisa desenvolver a força interior para que os outros pensem duas vezes antes de tentar te diminuir ou explorar. Porque doa a quem doer, é isso que o mundo respeita. Presença, limites claros e a percepção de consequências. Você não precisa abandonar sua sensibilidade, sua generosidade ou sua compaixão, mas precisa entender urgentemente que essas qualidades, sem um contorno firme, sem uma estrutura de autoproteção, tornam-se vulnerabilidades. A mesma compaixão que pode curar, pode também te destruir se oferecida indiscriminadamente a quem só deseja se aproveitar. Por isso, o convite de Maquiavel, adaptado aos nossos tempos, é: pare de mendigar por aprovação e comece a construir sua autoridade interna. Não a autoridade do tirano que grita e oprime, mas a autoridade silenciosa e firme de quem se conhece, se respeita e não se ajoelha por migalhas de aceitação. E aqui está a grande virada. Você não precisa se tornar um monstro para deixar de ser um fantasma. O mundo trata com mais consideração aqueles que percebe como detentores de algum poder. E esse poder começa na sua capacidade de dizer basta, de parar de se justificar por tudo, de entender que nem todo mundo merece suas explicações detalhadas, muito menos o seu melhor. Você não precisa gritar para ser ouvido. Muitas vezes, basta parar de pedir permissão para existir plenamente. A imagem que você projeta tem peso. Se você se apresenta como alguém eternamente disponível, excessivamente bonzinho, sempre disposto a ceder, será inevitavelmente tratado como um recurso descartável. Mas quando você começa a se apresentar com presença, olhar firme, voz clara, postura de quem conhece o próprio valor e não negocia seus limites essenciais, você começa a reeducar o mundo sobre como ele deve te tratar. E mais importante ainda, começa a reeducar a si mesmo sobre o seu próprio valor, porque o maior poder que a filosofia de Maquiavel nos ensina não é sobre dominar os outros, mas sobre deixar de ser dominado pelo medo de desagradar. Sim, você pode ser amado, mas ser temido, no sentido de ser levado a sério, de representar uma força a ser considerada, é frequentemente o caminho mais seguro para conquistar o respeito duradouro. E o respeito é a fundação de qualquer relacionamento autêntico. Sem ele, tudo vira encenação. Então olhe para dentro agora. Você tem agido mais como raposa, percebendo as dinâmicas, ou vive caindo nas mesmas armadilhas emocionais? Você tem sido um leão,
defendendo seu espaço com firmeza, ou vive rugindo para dentro enquanto força um sorriso por fora? A imagem que você projeta condiz com o valor que você sabe que tem, ou você se mostra pequeno, esperando que o mundo magicamente descubra sua grandeza escondida? O príncipe, que neste contexto é você, governante da sua própria vida, precisa despertar. Precisa tirar o manto da inocência conveniente e vestir a armadura da clareza estratégica. Precisa aprender que ser estratégico não é trair quem você é. É proteger sua integridade. É se dar o direito de escolher quem merece receber o seu melhor. Porque o seu melhor não é uma obrigação universal. É um presente. E presentes devem ser dados a quem os honra, não a quem apenas os consome. Chegou o momento da pergunta que talvez você tenha evitado a vida inteira. Você prefere ser universalmente amado ou fundamentalmente livre? Parece uma escolha cruel, quase desumana, eu sei, mas é a encruzilhada para a qual a filosofia realista de Maquiavel silenciosamente nos empurra. Porque a busca incessante por ser amado, quando enraizada no medo, na carência, na dependência emocional, é a mais sutil e eficaz das prisões. E o pior, é uma prisão onde você mesmo é o carcereiro. Você não precisa de grades físicas quando está acorrentado à necessidade de aprovação. Não precisa de algemas quando o medo de desagradar dita suas ações. Não precisa de censura externa quando vive se auto-sabotando para caber nas expectativas alheias. A verdade que poucos querem encarar é esta. A obsessão em ser visto como bom, legal, agradável, raramente brota da virtude genuína. Mais frequentemente, ela nasce da vergonha de ser quem você realmente é, com todas as suas complexidades, limites e imperfeições. E essa vergonha é uma mestra do disfarce. Ela se veste de humildade, se maquia de empatia, se fantasia de altruísmo, mas no fundo, alimenta-se da sua crença secreta de que você, do jeito que é, não é bom o suficiente. É por isso que você se molda, se ajusta, se contorce para caber em cada novo ambiente, em cada nova relação. Diz sim querendo gritar não. Perdoa rápido demais antes mesmo de processar a dor. Sorri quando cada célula do seu corpo quer expressar frustração ou raiva. E quando percebe, passou a vida interpretando um papel que não escreveu, tentando sustentar uma imagem que não reflete sua alma. Você se tornou aquilo que os outros precisavam que você fosse, e esqueceu quem você era antes de começar a performance. O indivíduo que vive apenas para colher o amor e a aprovação alheia será sempre um escravo do olhar do outro. Aquele que busca a liberdade genuína deve estar disposto a suportar ser incompreendido, talvez até temporariamente mal visto. Essa ideia, embora não diretamente de Maquiavel, ecoa seu espírito. O que ele nos ensina é que a liberdade começa no momento em que você desloca o seu centro de validação. Para de se preocupar obsessivamente com o que os outros esperam e começa a viver de acordo com o que você exige de si mesmo. Integridade, respeito próprio, autenticidade. Mas não se iluda. Este caminho de recuperação da própria identidade não é um passeio no parque. Pode ser árido, solitário. Pessoas que estavam acostumadas com a sua versão agradável podem se afastar. Podem dizer que você mudou, ficou frio, egoísta, estranho. E nesses momentos, a dúvida vai bater. Será que estou me tornando uma pessoa ruim? Não. Você está finalmente se tornando uma pessoa honesta. E a honestidade, depois de anos de auto-engano e concessões, pode ser desconcertante, pode incomodar, porque ela quebra o pacto tácito que você tinha com o mundo. Eu me diminuo e, em troca, vocês me aceitam. Mas a moeda com a qual te pagaram por esse sacrifício era muitas vezes falsa. Não era amor incondicional, era conveniência. E quando você decide abandonar o papel do bonzinho que tudo aceita e tudo compreende, você rasga esse contrato antigo e começa a escrever um novo, desta vez consigo mesmo. Serei leal à minha verdade interior, mesmo que isso me custe a aprovação daqueles que só conseguiam me amar enquanto eu permanecia em silêncio ou me diminuía. A verdadeira liberdade exige que você solte o personagem. Exige que tolere o desconforto de não ser unanimidade.
Exige que sustente o olhar de desaprovação sem desviar o seu, porque você sabe que o amor que vale a pena não demanda sua anulação. E o respeito que te fortalece não nasce da submissão, mas da sua coerência interna, da coragem de ser inteiro, da ousadia de se bastar. E aqui vai a parte talvez mais desafiadora. Ninguém vai te entregar essa liberdade numa bandeja. Não haverá fanfarra, diploma ou fogos de artifício na linha de chegada dizendo: "Parabéns, agora você está livre." Você terá que se libertar sozinho, no silêncio das suas decisões, no desconforto de estabelecer um limite, na raiva antiga, que você aprenderá a transformar em clareza e ação, na dor das decepções passadas, que você usará como alicerce para construir uma nova postura. E quando isso começar a acontecer, algo muda fundamentalmente. Você para de implorar por atenção, para de suplicar por reconhecimento. Você passa a escolher, a decidir conscientemente quem merece entrar no seu círculo íntimo e para quem as portas devem permanecer fechadas. Isso é ser o príncipe de si mesmo. É deixar de ser um súdito da opinião alheia. É abdicar do trono ilusório do bonzinho amado por todos para assumir o reino autêntico da sua própria verdade. Sim, você ainda pode ser uma boa pessoa, mas não uma pessoa boa à custa da sua própria alma. Não uma pessoa boa que engole sapos em silêncio. Não alguém que se anula em nome de uma bondade que no fundo só serve aos interesses dos outros. Porque se for assim, você não é verdadeiramente bom. Você é domesticado, e ninguém nasceu para viver domesticado. Então, eu te pergunto, agora de forma direta, sem rodeios: o que você quer mais? Ser amado a qualquer preço ou ser livre para ser quem você é? A resposta não está apenas na sua mente. Ela se manifestará nas suas próximas escolhas, nas suas próximas ações. Você percorreu essas camadas conosco. Desconstruiu a noção simplista de bondade. Reconheceu as possíveis raízes da submissão no seu comportamento. Vislumbrou a potência estratégica por trás das ideias realistas de Maquiavel e, finalmente, se confrontou com a escolha essencial da vida adulta: buscar a aprovação do mundo ou ser fiel a si mesmo. A resposta pode não ser imediata, pode ainda ecoar com dúvidas. E está tudo bem. Transformações profundas raramente são instantâneas. Elas germinam no silêncio, no desconforto, às vezes até numa certa indignação justa. Mas é nesse terreno fértil do incômodo que as mudanças mais significativas começam a brotar. Lembre-se, o mundo tende a respeitar quem demonstra respeito por si mesmo. O resto é, muitas vezes, apenas performance. E você merece mais do que viver num palco, merece assumir a direção do seu próprio roteiro. Se você chegou até o final deste vídeo, é provável que algo dentro de você já não se satisfaça mais com a antiga fantasia de ser bom a todo custo. Essa pequena fissura, essa rachadura na persona social que você construiu, é o ponto de partida para a sua libertação. Lembro-me de um momento em que percebi que minha própria necessidade de ser legal estava me esgotando. Foi após uma sequência de situações em que me senti invisível, apesar de todo o esforço para ser prestativo. A frustração que senti não era só com os outros, era comigo mesmo, por ter permitido aquilo. Naquele dia, uma frase ficou martelando na minha cabeça: ser bom não significa ser capacho. Demorou para eu realmente internalizar e agir sobre isso. Talvez você esteja nesse processo agora. E se estiver, saiba que você não está sozinho. Este canal, estes vídeos, não têm a pretensão de dar lições de moral, mas sim de acender algumas luzes em corredores que muitos de nós percorremos na escuridão, tentando entender essas dinâmicas. Se alguma dessas luzes iluminou algo para você hoje, nosso objetivo foi alcançado. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, tudo bem. Continue sendo legal, se é isso que te serve agora. O algoritmo talvez até prefira quem vive, para agradar. Mas, se você está pronto para parar de ser a versão domada de si mesmo, se sentiu um chamado para despertar essa força interior, então clique em curtir. Comente abaixo qual foi a última vez que você conseguiu dizer não, sem sentir culpa ou quando pretende fazer isso.
e inscreva-se no canal. Faça isso não porque eu pedi, mas porque a partir de agora você está escolhendo agir em direção à sua própria integridade. E confira os vídeos que estão aparecendo na tela. Um deles pode te desafiar, o outro pode te dar um novo insight libertador. Mas qual é qual? Isso você terá que descobrir por si mesmo, assim como toda a jornada de transformação que realmente importa. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.